vocês que nós estamos vivendo um conflito social imenso no mundo. Estamos vivendo aquelas épocas de tribulações que antecederam a guerra de 1914, depois a Segunda Guerra Mundial, que iniciou em setembro de 1919, a invasão da Polônia e a declaração de guerras. Mas depois disso, o mundo continuou tendo guerra. A guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, aquela guerra contra o Iraque, Afeganistão e tantos outros conflitos que até hoje, no Líbano, na Jordânia e no Irã. Meu nome é irmão Marcelo. Eu digo para vocês, este mundo não tem paz. O mundo, ele é injusto. Deus é bom o tempo todo, mas o homem é mau. Muito mau. E a maldade nasce aqui dentro do nosso coração. Está escondidinha. Os pensamentos dos homens nunca foram os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que nossos pensamentos. As leis humanas, os costumes humanos são misturados aos nossos sentimentos. E muitos de nós se tornamos acusadores. O que eu vejo que estão fazendo aí contra o Lula é indecente, é imoral. Só porque ele tem uma outra religião. Mas sempre foi assim. Lembro-me quando eu era espírita. E minha mãe sempre falava, nunca digas que tu és um espírita. Fala que tu é um católico. Houve um conflito no meu lar, quando nos meus 18 anos eu resolvi não, até um pouco antes disso, a não querer mais ser espírita. Cansei. Porque eu começava a sentir que existia um Deus totalmente diferente. Um Deus que não precisa de templos feitos por mão de homens, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. E por causa desse motivo, eu passei uma tribulação financeira na minha vida, passei ventos, porque quando você reconhece Jesus como seu único Salvador, você passa aquele processo todo que Jesus passou. Perseguição dentro da própria igreja, calúnias, mentiras, assédio sexual, até por irmãs, e rejeição por irmãos. Passa vexame, passa escândalo. Tudo aquilo que Jesus passou, nós iríamos passar por causa do meu nome. E as pessoas não percebem que quando Jesus disse que os seus inimigos seriam da sua casa, pode não só ser dentro da sua família, mas aqueles que agora passaram a ser a sua família. E não são. Meu nome é irmão Marcelo. Eu digo para vocês, sou um homem comum como qualquer outro, sujeito a qualquer tipo de emoções e falhas. Tenho conflitos na minha casa, problemas relacionados a sentimentos, porque lidar com pessoas é a coisa mais complexa. Mas não lidar com pessoas significa também símbolo de covardia. Eu tenho observado o pastor Henrique Ferreira. Ele, num percurso como deputado, tem observado que, às vezes, é um equívoco com a gente. Ele é um homem de muita coragem, porque ele está no meio de escorpiões e, ao mesmo tempo, mostrando que é ser cristão. Ele, numa certa entrevista, passou aí, estive observando, com o tal de Gemendes me decepcionou, atacando a sua pessoa, tentando lhe configurar como espírita, tentando relacionar ele ao, como a igreja sempre relacionou, o espiritismo ao demônio. Jesus nunca fez isso.
Vocês veem a diferença entre um cristão e um religioso. Irreligioso, porque na verdade eles são contrários às leis de Deus. E aí, quando você observa a fala de um e a fala de outro, manso, sábio, e o outro agressivo, e aí você entende que o Espírito de Deus é longanimidade, benignidade, amor, fraternidade, fé. E o outro, cheio de porfia, cheio de agressividade, cheio de mentiras. Porque o fato de você respeitar a religião de todas as outras pessoas, o fato de você se identificar com a pessoa que é espírita, ou que é católico, ou que é ateu, e abraçar e ter o calor humano, eles tentam relacionar a gente a um espiritismo. Eu tenho revelações que Deus me deu, mas eu nunca as uso como ferramenta de trampolim. O Senhor disse para mim: você irá entregar as visões, mas esse povo maldito não te ouvirá. Eu perguntei ao Senhor: que povo maldito é esse? Minha gente, está circulando um anúncio de cientistas, né? Inclusive de um cara que trata da economia, dizendo que ele é um analista econômico, dizendo que vai vir um calor que a cada 70 anos acontece, mas esse vai ser fortíssimo, que vai ser um El Niño. Sabe o que significa isso, gente? O cálice de Deus. Lembram das trombetas que estavam tocando? Olha as guerras, olha a confusão no Brasil, olha quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, não o fim. Vivemos o tempo do fim, porque as pessoas estão se caluniando, as pessoas estão se odiando, as pessoas estão se destruindo mutuamente. Parentes só se encontram na hora de comer e beber. É uma vaidade tremenda. Planejam se encontrar no Natal para festejar a vinda de Cristo. Nós que somos cristãos, esquecemos da essência e eficácia do Espírito de Deus. Eu sou contra quem comemora? Não. Eu sou contra quem se encontra? Não. Mas a forma de que isso é feito, uma vez libertos, liberto para sempre. Respeito qualquer um que comemore, que se encontre o seu aniversário, mas eu acho que nós temos que olhar não somente no Natal, não somente no dia do virar do ano, não somente no seu aniversário, mas olhar para aquilo que está rejeitado. Nós somos um país que não faz nem um século, que é a escravidão, que é a perseguição. E teve um homem, Barão de Mauá, que ficou pobre comprando escravos, comprando pessoas para poder dar educação. Ele foi abandonado pela elite, porque a elite considerava o povo negro um povo inferior. E quando você não dá educação, a pessoa não cresce. Temos um presidente preocupado com a educação. É o pé de meia. Mais médicos, várias universidades que ele está em projeto de construção, universidade para todos, desde que você não tenha condições de provar que você não tem condições de pagar uma universidade. Gente, quantos projetos maravilhosos, bons para a nossa sociedade. Mas aí as pessoas ficam dizendo, caluniando ele, falando um monte de coisa, de mentiras, que a Polícia Federal, que a Interpol, né? Podemos até classificar que até na Inglaterra, Scotland Yard, o FBI nos Estados Unidos, até a própria CIA, nada achou. Polícia Federal, Polícia Civil, ninguém achou.
achou nada daquelas falsas denúncias, as 17 denúncias. Tudo caiu por terra, era tudo mentira. Mesmo assim, esses pastores, por causa de poder e dinheiro, se atrelaram ao bolsonarismo, criando este vínculo terrível para a sociedade, destruindo famílias. Quantas pessoas perderam a sua vida por causa de uma canetada? E hoje nós vemos pastores, assim como Antônio de Paulo, um homem que está tentando alertar as pessoas, e ainda existe um núcleo religioso existente, odioso, cheio de ódio. Porque quando eu vejo as pregações do Silas Malafaia, misericórdia, de que espírito vós sois? Mais uma vez, eu recordo, Silas Malafaia, teu tempo está terminando. Que será da sua alma? O que será da sua alma quando você arrasta multidões para o seu cercadinho ou para andar aí nessas passeatas, encontros, uma mistura gospel terrível, aonde homens com a mão cheia de sangue são ungidos por vós, pela própria vossa conveniência. Vocês que se assentam sobre suas próprias fezes, enganando o povo, as coisas estão finais claras. E a responsabilidade de vocês como autoridades, como representantes do povo, vão pagar o preço por todas, se vocês não se arrependerem. Eu acho muito pouco provável que vocês se arrependam, porque vocês estão na sua arrogância. Como você, Silas Malafaia, já cansou de falar que tem vários advogados, eu não tenho nenhum advogado. O meu único advogado é Jesus Cristo. Mas que Deus possa abençoar nossas vidas e nos livrar, da perdição e da garra de vocês. Mas se ainda tivermos que passar, saberemos que o reino do nosso Senhor está próximo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, vai vir um calor terrível. Não estou contando visão, tá? Desta vez não é visão. Mas vai haver, os cientistas já comprovaram, vai ser o aninho mais quente de todos os séculos. Mas que nós possamos, meus irmãos, entender que é necessário aqui, enquanto estamos na Terra, lutar para uma vida melhor. Lutar por um sistema mais justo. Não é pecado não, meu irmão. Você que diz assim, pastor, mas não adianta que não vai haver melhoria. Mas na casa dele ele tem 2 carros, moto, quando não tem mansão, tem avião particular, ele tem seu jatinho, ele tem mansão, ele tem comida à vontade, bebida, enquanto tem pessoas aí da sua igreja que mal podem se alimentar direito, ou que estão doentes, e vocês que arrecadam 700 mil por mês, 500 mil, 900 mil, vocês não tiram nenhuma parte dessa para cuidar do povo, mas tenham a coragem de pegar 2 bilhões e investir em campanha política, porque amanhã vocês serão, que agora vocês são cabo, amanhã vocês vão virar assessores muito bem pagos. Está aí a prova do que aconteceu na LERJ. Pastores envolvidos que só iam para receber. Quem é que não sabe disso? Ou quem finge que não sabe? A minha pregação é uma pregação na rua, para os necessitados, para os que precisam, porque o meu alcance é o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. João 15,16. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós,
tudo que perdides em meu nome vos será feito. Mas o que é esse tudo? Segundo Timóteo 9, que nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras ou as nossas intenções, mas pelo seu próprio propósito. Qual é o seu propósito? É o de Deus ou é o dos homens?